A gente muda de assunto e por aqui a gente fala sobre a crise climática que deixou de ser um alerta distante e já impacta, o nosso dia a dia. O novo relatório da COP30 traz dezenas de decisões globais e cobra agora a implementação dessas medidas. Ao mesmo tempo, o Brasil avança com o Plano Clima e ações como um mapeamento de manguezais. E é sobre isso que a gente conversa hoje com o Carlos Bocuí, ambientalista e presidente do PROAN, de volta aqui no TJ Aparecida. Eu já agradeço pela participação e pela presença mais uma vez. Tudo bem, Bocuí? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Rayane? Como vai? Ótimo. Melhor agora falando com você. O relatório da Obrigado. COP30 fala em várias decisões globais. O que de fato muda a partir de agora, Bocuí? Olha, o que se constata cada vez mais é que há um agravamento do problema e há uma inação por parte da sociedade no sentido de solucionar esse problema, né? Então, Nações Unidas, comunidade científica estão se esforçando para dizer que o problema é grave e que é necessário que medidas urgentes e efetivas sejam tomadas. Existe uma cobrança substancial hoje de ação para que o mundo evite um caos climático. Falando sobre essa cobrança, maior pela implementação de mudanças e tudo mais, o mundo está atrasado no combate à crise climática, no seu posicionamento, na sua visão? O mundo está atrasado desde 1850, quando começou a Revolução Industrial, e não havia uma previsão de que esse tipo de atividade intensiva pela humanidade poderia levar a um acréscimo de carbono na atmosfera, não é? Então, de fato, desde então, nós temos esse problema. Agora, o que acontece é que esse processo está se acelerando significativamente nos tempos de hoje. Ou seja, você tinha um problema que ele existe desde o início da Revolução Industrial, mas as atividades humanas atuais, elas estão incrementando esse lado negativo das emissões muito mais fortemente do que se esperava. Olhem, por exemplo, a questão das guerras, né? O que ocorre hoje no cenário de guerra entre os Estados Unidos e o Irã, onde as emissões são enormes, né? Então, de fato, nós estamos atrasados no combate às mudanças climáticas. Bocuí, o relatório também fala em ampliar o financiamento climático. Esse é hoje o principal desafio. O que é esse financiamento climático? Financiamento climático é principalmente você transformar o modelo de desenvolvimento dos países. Você tem muitos países em desenvolvimento e, a depender do modelo que eles adotem, eles vão emitir gases de efeito estufa ou não, tá? Então, a transição energética é muito importante. Então, o financiamento climático, ele visa exatamente direcionar o modelo de crescimento, de desenvolvimento dos países em desenvolvimento, para que no futuro eles não promovam tantas emissões de gases de efeito estufa. Mas é importante falar aqui que tanto é importante a gente financiar o certo, como tirar o financiamento para o que é errado. E aqui eu queria acentuar a questão da guerra. O mundo está gastando praticamente quase 3 trilhões de dólares por ano em equipamentos bélicos militares e só precisa de 200 bilhões por ano para resolver a questão climática dentro de praticamente 10 anos, para um equacionamento desse processo. Então, tanto é importante financiar corretamente, como retirar o recurso daquilo que faz mal para o planeta e faz mal para a humanidade, que são as guerras. O Brasil, ele lançou o Plano Clima. Ele é suficiente, Bocuí, para enfrentar esses impactos que nós já estamos vivendo? O Brasil, ele balizou o seu discurso, ele tem um discurso correto, tá? O discurso do Itamaraty hoje, do Ministério do Meio Ambiente, é um discurso que ele está de acordo com a necessidade do momento atual climático. Porém, o que nós temos dificuldade no Brasil é de uma ação intersetorial para que esse plano ele atue em todos os segmentos, todos os setores da sociedade, como política pública climática, não é? Essa falta de institucionalização, que é uma marca do Brasil com relação a outros países, por exemplo, é que faz a diferença. O Brasil precisa, para toda a política pública, qualquer setor que você imagine,
ele tem que avançar na sua capacidade de institucionalização e de capacidade de ação de forma organizada com todos os setoriais. Ou seja, não adianta o Ministério do Meio Ambiente fazer o discurso e, de repente, o Ministério da Agricultura, o Ministério de Transportes, o Ministério de Minas e Energia caminharem em outro sentido. Esse alinhamento de política de governo, junto com a iniciativa privada, é que vai fazer a diferença para um modelo de transição ecológica realmente verdadeiro e que tenha resultados no futuro. Agora, para a gente finalizar por hoje, né? A preservação de manguezais e florestas entra como estratégia importante. Qual o peso disso no combate à crise climática? Olha, Eduardo, todas as áreas do mundo que fazem sequestro de carbono, como áreas de manguezais, áreas úmidas, florestas tropicais, como o Brasil tem a Amazônia, floresta do Congo, na África, floresta da Indonésia, florestas boreais, todos esses compartimentos ambientais, eles são importantes porque sequestram carbono. Inclusive os oceanos sequestram carbono, né? Então, de fato, estimular no Brasil a proteção dos manguezais e a proteção das florestas vai fazer com que você tenha maior capacidade de sequestro de carbono. E, por outro lado, é importante falar aqui da recuperação dessas áreas, daquelas áreas que foram degradadas. Vamos reconstruí-las, vamos replantar as florestas que foram devastadas, que estão aí com sentenças judiciais para serem cumpridas no sentido de recuperação do dano ambiental, né? Então, tudo isso é importante. Além de preservar o que temos, é recuperar o que perdemos. Aí sim, a gente vai avançar nessa agenda. A gente precisa avançar mesmo, né, nesse cuidado com a casa comum, como já dizia e já pedia Papa Francisco. Obrigado, viu, Bocuí, pela participação aqui no TJ Aparecida de hoje. Uma boa tarde para você.